Esse vídeo é muito bom. A busca por alívio quase destruiu a minha vida, quase destruiu a minha existência. Para quem não conhece a minha história, eu tive ansiedade a ponto de usar 8 comprimidos de tarja preta junto com o bebê. E olha que eram comprimidos, não com aquela dosagem baixa, tá? Eu não gosto de entrar muito nesse mérito de dosagem, do que era e tal, porque não é o foco disso aqui. Mas eram comprimidos de tarja preta de alta dosagem. E eu usava 8 comprimidos diariamente, junto com bebida alcoólica, junto com mais calmantes. E aí sim, calmantes mais leves, mas não tirando mérito ali do tarja preta. Tudo pra quê? Pra amenizar a minha ansiedade. Hoje, graças ao meu rico e bom Deus, eu não uso tarja preta, tá? E também não preciso de bebida alcoólica pra me sentir melhor. E eu tô, olha, muito melhor. Porém, o que eu quero falar aqui na real? A real é que lá quando eu comecei a ter ansiedade, lá... Deixa eu ver se a lapela tá gravando. Tá gravando sim. Lá por 2018... foi lá por 2018, sim, 2017, 2018. O que aconteceu? Eu tive contato com uma medicação tarja preta por mediação de um amigo, né? Eu falava lá pro meu amigo e tal que eu tava ansioso, que eu tava me sentindo mal e tal, e aí ele me recomendou, né? E eu acabei experimentando. Só que aquele alívio imediato, ele entre aspas foi uma mentira, né? Ele foi uma mentira muito grande pra mim. Porque eu acabei me viciando nesse alívio. Eu queria sentir esse alívio mais vezes e aí foi toda uma escada de aumento de dosagem. Foi acrescentar bebida alcoólica aos poucos. Não, eu bebia porre atrás de porre mesmo. Tudo, né, em busca desse alívio. E esse alívio, de fato, esse alívio imediato, ele vinha assim, com um preço muito caro, caríssimo, né? O preço da dependência e da destruição, tanto emocional quanto de projetos. A questão é que o tempo foi passando e eu fui cada vez mais dependendo desse alívio imediato. Eu não vou entrar em detalhes da história completa agora, mas o que acontece? Acontece que o cerne disso daqui tudo é a busca pelo alívio imediato, a fuga da realidade que se apresentava com o alívio imediato e ali já não importava mais se o alívio imediato vinha do que fosse, se viesse alívio imediato, eu tava dentro, era, sabe, tem um remédio que ele inibe a vontade de vomitar, ele inibe a ânsia de vômito. É o Dramin. Ia junto, sabe? Era tudo junto e misturado. Eu só queria, sabe? E isso quase me destruiu completamente. Certa vez eu tentei cessar com isso tudo. Eu bati no meu peito. Uhul! Agora eu vou parar com tudo isso. Vou parar com essa pega toda aí. E a real é que eu realmente parei, tá? Eu cortei por uns 7 dias tudo isso. Tudo que tava ali, que eu tava buscando prazer imediato. Aí deu uma abstinência tão grande que eu fiquei praticamente 7 dias seguidos sem conseguir pegar no sono. E ao final do 7º dia, quando eu passei uma madrugada inteira olhando pro forro, o forro tava girando, as paredes estavam girando, eu estava com uma crise de abstinência terrível. Lembrando, de 8 comprimidos de bebida alcoólica, de tudo mais junto ali, eu parei por tudo por 7 dias, e ali tudo girando, sabe? E aí quando tava amanhecendo lá, já na segunda-feira, lá por umas 5, 6 horas da manhã, eu tentei sentar na minha cama pra respirar fundo, sabe? Pra ficar naquele agora, pra meditar. O que aconteceu? Eu desmaiei, bati de cabeça no chão e tive convulsões.
ou uma convulsão, não sei ao certo. Não sei se foi uma ou se foi no plural. Eu sei que eu tive essa coisa e foi terrível. E ali foi toda... Ali se recomeçou toda uma história de desmame, de terapia, sabe, de todo o conjunto de coisas. Mas o fato é que aquilo quase destruiu a minha vida naquele momento, sabe? Quase destruiu. Eu só queria... Na real, que naquele momento, é pesado que eu vou falar, mas naquele momento eu só queria parar de existir. Naquele momento eu só queria, sabe? Não sei se parar de existir é o certo, mas eu só queria parar de sentir, talvez. Minha mente não parava quieta, o meu corpo ficava tenso o tempo todo. E, cara, é absolutamente terrível. Terrível. Por que eu tô falando disso tudo? Porque eu tô, assim, vilanizando. Eu tô trazendo um vilão à tona. O vilão do alívio imediato. O alívio imediato nunca me levou a lugar algum. Pelo contrário, ele quase me destruiu completamente. Será mesmo que vale a pena buscar alívio imediato para as coisas? Atalhos para a vida, talvez? O Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida. É um livro de autoajuda, sim, tá? Mas ele fala o seguinte... Tem um capítulo do livro que fala sobre buscar aquilo que é significativo ao invés de buscar aquilo que é conveniente. E eu recomendo que leia porque é muito massa. Mas a grande questão é que o conveniente, né, é esse alívio imediato. É muito conveniente, é muito prático buscar alívio imediato, né? Basta beber bebida alcoólica, basta fugir da realidade. Agora, o significativo, que é aquilo que vai de fato trazer uma solução, custa um pouco mais caro no momento, né? Porque é mais difícil de fazer, mas ele proporciona um alívio de longo prazo, né? É como se fosse uma erva daninha que, ao invés de ser arrancada só a parte de cima e depois cresce de novo, ela é arrancada direto pela raiz. Essa que é a real. E isso daqui também soa como um lembrete para mim. Eu tenho que focar também em buscar mais aquilo que é conveniente. Mais aquilo que é conveniente, não, né? Buscar mais aquilo que é significativo ao invés daquilo que é conveniente. Até porque, por conta desse histórico de buscar esse alívio imediato, o que acontece? Isso, de algum jeito, se tornou um padrão. Então eu tento, de maneira subconsciente, replicar essa parada aí nos dias atuais, mesmo sem fazer o que eu fazia antes. O que acontece? Quando eu não tô me sentindo bem, eu sinto um impulso muito grande de fazer atividades físicas. Só que não de fazer atividades físicas de um jeito normal, de um jeito saudável, mas de um jeito insano. Como, por exemplo, no auge do verão... No auge aqui do verão de Pelotas, chega a fazer uns 35, 37 graus. E tava num dia desses aí, ensolarado, com essa temperatura insana. E eu acabei saindo pra correr, sabe, no auge desse calor. Só pra fazer a minha mente calar a boca. E é uma réplica do padrão, né? É uma réplica do padrão. Mesmo sendo algo saudável, né? Que difere veneno Pô, me fugiu a palavra. O que difere veneno do antídoto é a dosagem. Mesmo sendo algo saudável, a dosagem daquilo não foi algo saudável. Foi a mesma réplica, o mesmo comportamento, a mesma estrutura comportamental. A busca pelo alívio imediato, disfarçado de algo positivo. Então, eu tenho que também trazer isso à tona. Pra mim, pra minha rotina e pra minha existência, né? Porque por muito tempo, por muitos anos, eu, Eduardo dos Santos Duarte, me treinei para buscar esse alívio imediato. E hoje, mesmo de maneira consciente, não tentando fazer isso, acontece que de maneira subconsciente eu acabo buscando por isso, né? E será mesmo que vale a pena a busca por esse alívio imediato?
fica o questionamento pra ti, será que tu não faz a mesma coisa? E se tu está fazendo a mesma coisa, quais os benefícios que tu está tendo com isso? Está tendo algum benefício? E o futuro? Eu lembro que eu pichei uma parede aqui uma vez nos fundos da minha casa. E a longo prazo? E a longo prazo? Até parece paradoxal, porque uma das frases que mais defendo aqui é, e eu repito essa frase de maneira incessante pra mim mesmo: o depois fica pra depois. Parece paradoxal, né? O depois fica pra depois, mas e o alívio imediato? Tá, é paradoxal. A vida é cheia de paradoxos, né? Mas é isso aí. O depois fica pra depois. Aproveitar o agora, desfrutar o agora. Sim, mas isso não é uma fuga, não é conveniente. Conveniência se disfarça de coisas mais, né, mais prejudiciais, mais superficiais. Desfrutar do agora não é algo superficial. É voltar para o momento que deveríamos de fato estar presentes. Eu quero que tu comenta aqui embaixo as tuas considerações sobre o que conversamos aqui. E aí tu comenta também tô contigo, Edu, né? Ou o depois fica pra depois.